um podcast do Ponta de Lança. Salve galera, nós somos do projeto Ponta de Lança e este é o nosso 14º episódio do Mama África FC em 2020. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto, e hoje a nossa pauta é especialíssima porque nós vamos falar dos 30 anos da campanha histórica de Camarões na Copa de 1990. A gente sabe muito bem que essa geração e essa seleção, a campanha de Camarões na Copa de 90 deixou muitos resquícios tanto para o futebol africano, mas também para o imaginário do torcedor brasileiro. E se você chegou até aqui para escutar esse podcast, possivelmente você tenha sido afetado por essa campanha histórica de Camarões e a representatividade que teve. E é sobre isso e muito mais que a gente vai discutir nesse 14º episódio aqui na casa. E antes disso eu peço também para que vocês nos acompanhem lá no Medium, né? No medium.com/pontadelanca, onde a gente está sempre produzindo textos sobre futebol e jogadores africanos e também jogadoras, né? Sempre tentando ali revisitar o futebol africano dentro e fora dos gramados. Então lá, de forma gratuita, você pode acessar os nossos textos e compartilhar com a galera, ok? Também nos agregadores de podcast nós estamos nos principais, tanto aqui no Spotify, também lá no Castbox, no Anchor, no Deezer, e também estamos no YouTube, né? A gente sempre coloca lá no YouTube todos os nossos episódios dos nossos podcasts, tanto do Mama África FC, que é esse programa, também como o Mama África FC Continente, né? Apresentado pelo Rubens Guilherme Santos, onde ele apresenta toda semana, toda quarta-feira, uma nação africana e toda a sua história, cultura, todo o seu histórico social dentro e fora do futebol. Então, depois desse episódio, vocês podem acompanhar aqui mesmo no seu agregador preferido o episódio do Mama África FC Continente, que na semana da produção deste EP foi sobre Madagascar. Então, aí um país bem bacana de saber, procurar saber o histórico. Madagascar também aí é um dos países que eu mais esperava nessa série, né, de episódios do Mama África FC Continente. Então, você acesse lá e ouça. E também a gente acabou agora fazendo a nossa 10ª edição na semana passada, ali pelo dia 6 de setembro, né, onde a gente gravou o nosso último episódio do boletim Covid-19 em África. Então foram 10 edições, né, que a gente acabou produzindo, e o Marcos Carvalho principalmente apresentando o programa, ali também junto com a Caroline Tavares. Então você pode acompanhar ali já a nossa 10ª edição sobre o boletim, e com uma novidade muito interessante, porque nós vamos aí bolar um futuro programa que tá para chegar, mas antes disso você tem aí algumas semanas ainda para ouvir a nossa última edição do Boletim Covid-19. Então, sem mais delongas, eu vou fazer a minha conexão, que eu sempre faço, né? Todo episódio que o Mama África FC, a gente faz uma conexão do sul ao nordeste, né, do nosso país. Então, vou começar lá no sul, com o nosso querido Bruno Negrão. Segue o líder, seja muito bem-vindo. O cara que é mais falado aqui no Mama África FC. Ele já fazia, acho que uns 2 ou 3 episódios que ele não participava daqui. E mesmo assim, o cara não deixou de ser falado. Seja muito bem-vindo, irmão. Pessoal sempre fazendo fofoca de mim. É complicado. Mas aí, salve, pessoal. É sempre ótimo estar participando, né? Fiquei de fora de alguns episódios, mas é sempre bom estar de volta. Ainda mais para falar de assunto que eu gosto bastante, que é a questão de Copa do Mundo, seleções históricas, jogos que ficaram marcados aí na história. Então é bom sempre estar de volta. Eu acredito que vai ser um ótimo programa aí, tem bastante coisa a ser falada sobre essa seleção de Camarões aí em 1990. Do Rio Grande do Sul, em Poa, a gente vai fazer uma conexão especial e exclusiva, inclusive porque a gente vai fazer conexão lá em Natal, no Rio Grande do Norte, onde a gente vai falar com o nosso convidado de hoje, Marcos Neves Júnior, jornalista da Universidade do Esporte, né, um programa lá da Federal de Natal, e também trabalha também na FM Universitária, a rádio também da universidade. Então, Marcos, seja muito bem-vindo nesse episódio aí mais do que especial, né? Os 30 anos daquela geração camaronesa.
Bom, obrigado aí, Luiz, pelo convite, obrigado, Bruno, especialmente ao Marcos Carvalho, que daqui a pouco vai ser apresentado aí, né, que todo mundo já conhece amplamente, que é o meu irmão, né, meu irmão querido, tá aí no Rio, né. Bem, acho que já vou aproveitar aqui, antes de a gente entrar no assunto, já vou pedir aí pra galera que acompanha o Ponta de Lança, né? E aí, acompanhando também o Universidade do Esporte, né? Tá nas redes sociais aí no Facebook, Universidade do Esporte, Instagram, Universidade do Esporte também. No Twitter, @UDEFMU. Enfim, é só procurar também aí no Medium, tem também a Universidade do Esporte. Estamos aí em todas as plataformas, cobrindo o futebol do Rio Grande do Norte. Claro, sempre dando aquele pitaco, futebol nacional, internacional e em todas as modalidades aí que tiver alguma coisa quente acontecendo. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto! Agora, como o Marcos já falou, a gente vai fazer conexão com o Marcos. Marcos e Marcos. A gente tá num ritmo meio que sertanejo aqui no programa, né? Desculpa a piada, que tinha que fazer essa piada. Marcos Carvalho, aqui mesmo no Rio de Janeiro. Fala, irmão. Atenção, Pontas de Lança, é isso aí. Estamos aí para mais um episódio, de volta aí ao Mama África FC, nosso principal programa aqui da casa. E muito especial, né? Tá recebendo aqui o meu irmão. Queria aproveitar o clima familiar aqui também para mandar um abraço para um outro irmão meu que fez aniversário ontem, meu irmão Mário. E, enfim, também mandar um abraço pessoal lá da Universidade do Esporte, que eu assisto, acompanho. E já tive a oportunidade de participar também, enfim, participar do programa lá junto com o meu irmão. E aí agora, né, conseguimos trazer o meu irmão aqui e fazemos um programa junto aqui, enfim, muito legal, de um tema muito bacana, que tenho certeza que a galera vai gostar bastante e, enfim, que desperta muitas paixões aí, né, por conta dessa geração e dos principais nomes que nós temos ali, né, principalmente o Roger Milá. Então, muito bom estar de volta, galera. Vamos que vamos. Então, sob o ritmo de Camarões, sobe a trilha que a gente vai começar o nosso 14º episódio do Mama África FC. Então, como eu disse no início desse episódio, né, Camarões, a geração de Camarões de 90, ela é uma geração, né, tem vários pontos positivos pela representatividade, pela campanha e pelos efeitos, né, que essa geração camaronesa teve pro futebol africano, né, a nível mundial também, e principalmente para quem, aqui até para nós brasileiros, né, a gente tem aí uma percepção bastante positiva sobre Camarões de 90, e nesse episódio a gente vai tentar contextualizar a geração, né, de 90, a geração de Roger Milá, a geração de Stefan Tatal e vários outros. Até porque a gente, antes mesmo de falar da campanha de geração de 90, a gente precisa contextualizar, né, principalmente a trajetória da seleção camaronesa até chegar à Copa do Mundo na Itália. E é sobre isso que eu já faço as primeiras perguntas para vocês, pessoal. Como é que a gente pode contextualizar, primeiramente, para o pessoal que está nos ouvindo, como foi o desenvolvimento, principalmente vendo ali a década de 80, de Camarões até chegar à Copa do Mundo, a seleção que boa parte aí dos torcedores, mesmo os que não vivenciaram, conhecem. Bom, a trajetória dessa seleção de 1990, dessa geração tão falada e admirada, ela começa, na verdade, bem antes, né? Como você citou, Luiz, ali na década de 80, essa geração ela fez muito sucesso a nível continental, né? É uma seleção que disputou 3 finais de Copa Africana de Nações, vencendo ali em 84, venceu em 88 e perdeu na final, né, de 86 para o Egito, né? Enfim, uma das grandes potências aí do futebol africano. E assim, em 82, essa seleção ela vai para a Copa do Mundo, faz sua estreia, faz uma campanha, enfim, sem vitórias, mas também sem derrotas, e aí a gente pode entrar um pouco mais a fundo nisso, vou deixar até também para os colegas falarem aí. É uma seleção que ela vai sendo talhada ali, né, ao decorrer dos anos 80, para chegar, e ela chega ali em 90 com bons jogadores, né, que fizeram parte desse processo, mas também com jogadores que já não estavam mais na seleção, no caso, o principal ali é o Milá, né, e ele acaba voltando à seleção, e a gente também vai falar
sobre isso mais à frente. E aí fazem aquela Copa memorável de 90, né, onde Camarões chega ali até as quartas de final. Então, é importante ressaltar também que em 82 a presença de seleções africanas não era tão grande assim, né, no Mundial. Também pelo número de seleções que participavam, a gente pode até dizer isso, mas também o número de classificados para o continente africano, de vagas para o continente africano, era pequena, eram 2 vagas, né? E aí Camarões ela vai em 82, aí em 86 Camarões não se classifica, volta à Copa do Mundo em 90, depois participa em 94, enfim, aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tá? Mas enfim, essa seleção de 90 ela acaba sendo resultado, um reflexo de tudo que aconteceu naquela seleção ali nos anos 80, ali, principalmente a partir, vamos dizer assim, de 1982. E é válido ressaltar também que, na verdade, Camarões sempre foi uma das principais potências do futebol africano, né? No continente africano. Então, até hoje, né, uma das seleções que mais foram vitoriosas, né, da Copa Africana de Nações. Acho que só está atrás apenas do Egito, que tem 7 títulos, Camarões tem 5, né, nessa Copa de Seleções, mas também até na questão de clubes, né. Então, o primeiro vencedor da Liga dos Campeões da CAF, né, a Liga dos Campeões Africana, foi um clube camaronês, que foi o Oryx de Douala, né, depois ali em 78, 79 e 80, tivemos também 3 títulos, né, camaroneses, com o Canon SI, União Douala, e depois com o Canon novamente, por mais que depois houve, pelo menos na Liga dos Campeões da CAF, uma hegemonia assim, dos times do norte da África, né, que começa a partir dos anos 80, até mesmo na Liga de Clubes, a gente consegue perceber que Camarões sempre foi uma força bem grande, bem consolidada, ali a nível continental. Eu acho que a Copa de 90 serviu mais para mostrar e confirmar, né, essa relevância também a nível mundial, fazendo daí uma participação que para alguns foi considerado uma surpresa, né, uma zebra para essa Copa, mas que se a gente olhar toda a trajetória e toda a importância do futebol camaronês, ele sempre teve esse destaque, sempre teve entre os principais nomes do futebol africano, então já era algo talvez não exatamente esperado, mas se fosse para alguma das seleções africanas estar fazendo essa participação que foi feita, né, quebrou diversos paradigmas a respeito do futebol africano, a seleção de Camarões era uma das principais postulantes aí a estar fazendo essa participação e acabou fazendo, né, realmente. Então já é algo de se notar há longo tempo já a importância e a influência do futebol camaronês, que permanece ainda até hoje. Então, Luiz, e até em relação a essa surpresa, né, para muita gente, eu acho que isso também diz muito sobre como é a cobertura da imprensa especializada, né, em futebol, sobre os campeonatos de outros continentes que não sejam Europa e América do Sul, né? Porque, se você for ver, teve esse caso de Camarões, né, que dominou os anos 80, as competições africanas continentais, né, dos anos 80, ainda que aquela época, né, fosse num formato menor, né, do que é hoje, com menos seleções, mas Camarões dominou o cenário africano nos anos 80, já tinha feito essa estreia, como o Marcos falou, em 82, com algum êxito, né, especialmente se a gente lembrar do imaginário, né, que tinha na época, que era Zaire, né, a campanha desastrosa anterior. Aí Camarões chega e não perde nenhum jogo, faz um gol contra a seleção que foi a campeã, né? O seu único gol naquela Copa foi um empate de 1-1 contra a Itália. E aí em 90 reaparece e faz uma campanha espetacular. E aí a imprensa esportiva não aprendeu, porque depois em 94, quando a Nigéria chegou também fazendo uma ótima campanha na Copa do Mundo, para muitos foi surpresa, mas se você for olhar o que a Nigéria estava fazendo no cenário africano, aquilo era esperado, aquilo era justificável, né? A Nigéria tinha perdido a final para Camarões em 88, depois fez mais 2 finais, teve um 3º lugar, era campeã africana, então a cobertura de futebol, né, ela é realmente muito eurocêntrica, né? Acabou deixando de perceber o potencial dessas seleções que vinham já mostrando campanhas excelentes, né, no cenário africano.
Isso que tu comentou, Marcos, é realmente bem interessante mesmo de se citar, né, em relação à recepção midiática também, sobre o futebol africano, porque, como vocês já disseram, como o Marcos disse por último também, realmente, se a gente for ver o desenvolvimento até chegar à Copa de 90 da seleção de Camarões, era algo que, assim, poderia ser ter essa justificativa de que seria uma surpresa por chegar nas quartas de final e por ser uma seleção africana, por não ter acontecido nenhuma seleção ainda ter chegado às quartas de finais, mas assim, como vocês já citaram, a seleção de Camarões disputou sua primeira Copa em 82, depois campeão continental em 84, vice em 86 e campeão em 88, quer dizer, 3 finais de Copa Africana de Nações seguidas, e isso a gente sabe, né, acompanhando o futebol africano, acompanhando o histórico, é muito difícil de acontecer, muito difícil de acontecer. Eu não tenho comigo aqui os dados, mas dificilmente alguma seleção tenha igualado ou tenha ultrapassado Camarões a nível de finais seguidas de Copa Africana de Nações. Pelo menos aqui na minha mente não vem nenhuma seleção africana que tenha conseguido esse feito, assim. E muito também na figura do técnico francês Claude Leroy, ou Leroy, né, que é um técnico já conhecido aí no continente africano, porque já treinou diversas seleções africanas e tudo mais. E por que eu estou citando esse treinador? Porque ele ali, junto ali com essa geração brilhante de Camarões, ajudou a pavimentar a seleção que iria chegar até 90, apesar de Claude Leroy ele não ter treinado a seleção de Camarões em 90, mas ele foi o técnico que pavimentou, ele ajudou a pavimentar essa geração até chegar, até ali se classificar perto das eliminatórias, na verdade, para a Copa de 90, ele que comandou a seleção de Camarões desde 85, cerca de 4 anos, mais ou menos ali, e chegou até a final de 86, foi derrotado pelo Egito ali, e mesmo assim depois continuou. E essa geração de 86 ali, como também 84, né, já tinha esses grandes jogadores, né, o goleiro, o Antoine Bell, que é um goleiro, a gente não vai ver ele na Copa de 90 como titular, mas depois a gente vai tentar explicar um pouquinho melhor a representatividade desse goleiro para o continente africano. Assim como o Stefan Tatal, o Koundé, enfim, boa parte, né? E é interessante, então, a gente situar, né, que realmente Camarões, como o Bruno também citou, como vocês já citaram, a nível de seleções e a nível de clubes, principalmente ali no final, na década de 70 principalmente, né, antes até mesmo da década de 90, no futebol local, os clubes ali camaroneses, né, conseguiram glórias ali bem destacadas na Liga dos Campeões africana, e depois em 80, a nível de seleção, parece que isso repercutiu, né, todo esse sucesso continental de Camarões a nível de clubes e que acabou justificando. E é muito importante mesmo o que o Marcos falou, a mídia parece não ter aprendido de fato, né, depois, após Camarões, como lidar com o sucesso africano, né. Luiz, só uma curiosidade até, depois daquela Copa de 82, o Nkono, ele recebeu convites para atuar no Brasil, tanto foi procurado aí por Fluminense e pelo Flamengo, e só lembrando ali que o Flamengo e o Fluminense daquela época, um era o Flamengo do Zico e o outro era o Fluminense que seria campeão ali em 1984, foi campeão brasileiro em 1984. E também recebe o convite do Espanhol, ele escolhe o Espanhol, ele diz, né, numa entrevista ao Júlio Gomes, um repórter brasileiro, né, ele diz que o que contou muito foi a distância, né, naquela época, a distância era ainda maior por todas as questões de comunicação e tudo mais, e aí ele ficaria muito longe dos filhos e tudo mais, então ele entendeu que era melhor ele ir para o Espanhol, onde ele fez bastante sucesso, é um ídolo do clube, enfim, trabalhou, se não me engano, ainda trabalha no clube, e ele recebe, né, esse convite. O curioso é que depois, alguns anos depois, ele, antes de encerrar a carreira, ele chegou a ser bicampeão boliviano. Então, fica aí o registro da curiosidade. Sensacional. Inclusive, já estamos chegando na Copa de 90. Porque se a gente for ver, a gente vê a glória, a gente vê todo a Copa do Mundo em si, mas como a gente já tentou nesse primeiro momento do podcast, a gente já contextualizou, né, na verdade, minimamente para você entender como Camarões já
né, fez uma década de 80 de um nível, assim, beirando a excelência, assim, praticamente, né, até chegar à Copa de 90. E como já citou o caso do Lincoln, tanto o Lincoln como o Roger Milá, eles tiveram algumas questões aí, né, pessoal, em relação às suas convocações. O Roger Milá, quando chegou à Copa de 90, já havia se aposentado da seleção camaronesa há cerca de 3 anos, mas parece que aí dizem, né, as línguas, uns dizem que não, outros dizem que sim, que houve uma certa intervenção do governo, né, a nível estatal, né, na convocação desses atletas. E como é que a gente pode trazer isso para o pessoal entender o contexto dessas convocações, do Roger Milá e como se deu esse início da caminhada de Camarões na Copa da Itália? O caso do Milá, o que se diz é que o Biá, né, o presidente camaronês, àquela época e atualmente ainda, fez vamos colocar em termos aqui jornalísticos, né, já que eu não tenho nenhum documento, pediu, né, solicitou que o Milá fosse convocado, que participasse da seleção na Copa do Mundo de 90, e foi atendido, né, para a felicidade dos torcedores da seleção camaronesa e para a felicidade da Copa do Mundo, né, ele foi atendido e o Milá acabou se tornando, embora reserva, né, dessa seleção, por conta até da idade já era um jogador histórico da seleção de Camarões, mas chegou à Copa de 90 com 38 anos, estava no banco, né, dessa seleção e acabou sendo um dos destaques da própria seleção de Camarões e do Mundial como um todo. Bom, o Milá, ele chega à Copa de 90 com 38 anos, o Milá ele teve 26 anos de carreira, né, de 1970 até 1996. Então, assim, era um jogador naquela época já longevo, ele ainda continua, né, ele vai indo um pouco mais além na sua carreira, e essa questão aí, né, da interferência presidencial, ela meio que acontece também, né, ocorre uma certa solicitação, no caso também do N'Kono, porque o N'Kono ele não seria titular daquela seleção, enfim. 5 horas antes do jogo contra a Argentina, ele era o terceiro goleiro e descartado, inclusive, para a delegação ali do jogo, né? Mas aí o Bel, ele dá uma declaração de que seria impossível vencer a Argentina, algo do tipo. E aquele elenco, aquela seleção estava meio mordida por conta de algumas declarações do técnico argentino, se eu não me engano é o Bilardo, aí vocês podem me corrigir aí, que diz que é como se eles fossem leões sem pelo, alguma coisa do tipo. E o pessoal estava meio bolado, né, com o técnico argentino, e o Bel, ele me dá uma declaração dessa. E aí a história conta que o Bel, ele deu uma entrevista para a imprensa francesa, que o Biá, ele fez uma ligação falando que não dava também não, para o Bel ser titular. E aí chamaram o N'Kono, o Biá, ele sugeriu, vamos dizer assim, a escalação do N'Kono, que estava programando com a esposa dele no hotel para assistir o jogo. Aí ligaram para ele e, enfim, ele teve um desentendimento ali com o técnico, que não entendia que a maneira de jogar, que o técnico dizia que a maneira de jogar ela não incluía ali o que o N'Kono teria para oferecer, mas houve, né, essa solicitação e o N'Kono também virou titular naquela Copa. E, enfim, e ele entra para a história, inclusive a presença dele, a atuação dele contra a Argentina e na Copa em si, né, fazem com que o Buffon, e aí eu acho que o meu irmão pode até falar um pouco sobre isso, né, o Buffon, ele dá o nome do filho dele de Thomas, né, porque ele é fã do N'Kono, principalmente da atuação dele na Copa de 1990. O Buffon, ele fala isso, que o N'Kono é o ídolo dele, sim, é uma coisa declarada. E aí a presença do N'Kono, que não estava programada, né, e somada à atuação dele, tudo isso acabam gerando também essa outra curiosidade aí. Pois é, tem isso. Você vê a influência, né, do N'Kono fez nascer aí, na minha opinião, na minha humilde opinião, o melhor goleiro que eu vi atuar, né, no futebol até hoje, que é o Gianluigi Buffon, Didi Buffon, goleiro campeão da Copa do Mundo de 2006 pela Itália, multicampeão pela Juventus, e aí sob influência do N'Kono. E além disso, né, válido ressaltar também que vocês falaram do Rocher Milá,
que com 38 anos, né, já estava até aposentado da seleção camaronesa, acabou retornando. 38 anos ainda hoje, né, já é uma idade bem elevada, né, para um jogador participar de Copa do Mundo. Depois o Roger Milá ainda participou da Copa seguinte, marcando o gol, fazendo o recorde, né, até hoje ele é o jogador mais velho a marcar um gol em Copa do Mundo, com 42 anos. Ele era também o mais velho a jogar, mas não vou lembrar exatamente quem, depois até podem me corrigir, foi batido o recorde dele recentemente, mas ele ainda é o jogador mais velho a fazer gols em Copas do Mundo, na Copa de 94. Mas ali em 90 ele já tinha 38 anos, né? Fez um grande momento, viveu o grande momento da sua carreira, fez uma Copa espetacular, digamos assim, mas é válido também sempre lembrar que isso também quebra um dos grandes estereótipos, das grandes questões que acabam objetificando o futebol africano, que é muito da questão da idade, né, dos gatos. Então, principalmente pelas conquistas em Olimpíadas e em campeonatos de base, sempre é atrelado, sempre é questionado quando uma seleção africana vence, alegando que vários jogadores, pelas questões de cada nação, de fazer o registro de nascimento e de idade, etc., alegam-se que vários jogadores podem ser gatos, né? Gatos no vocabulário da bola, o jogador que foi cadastrado com a idade errada, né? Então, o jogador que com 18 anos é cadastrado como jogador do sub-15 para dar uma vantagem, né? Vantagem física, etc. O Roger Milá é uma prova que vai bem na contramão disso, né? Então, com 38 anos, ele faz vive o grande auge da sua carreira, com uma idade bem elevada e até quebra, né? Toda essa questão dos gatos. Porque se ele fosse gato já com 38 anos, tenderia a se entender que ele teria mais, né? Uma idade ainda maior, de fato, que acredito que não seria o caso, né? Mas quebra bastante esse imaginário popular, esses estereótipos, essa questão que assola bastante, né, o futebol africano, essa participação do Roger Milá com bastante idade e com bastante qualidade, fazendo uma Copa exemplar, quebra bastante isso de que o futebol africano acaba sofrendo com questão de gatos e de irregularidades nas seleções de base. Só complementando, é verdade, o recorde do Milá de jogador mais velho a atuar numa Copa do Mundo foi quebrado, sim, recentemente, na Copa do Brasil, por um goleiro colombiano, né, o Mondragón, goleiro histórico aí da Colômbia. Aos 43 anos, né, se tornou o jogador mais velho a atuar numa Copa do Mundo, mas como foi bem dito, o recorde dele, do Roger Milá, como jogador mais velho a marcar um gol em Copa do Mundo, esse se mantém e é difícil que seja quebrado. Outra complementação aqui, não tão importante, é o seguinte: o Bruno falou aí do gato, né, que na linguagem do futebol é o jogador que, enfim, que altera a idade e tudo mais. Na linguagem da vida, ela se refere a homens da estirpe de Rubens Guilherme Santos, o Guia. Tá? É só isso que eu queria complementar. Fantástico, cara, fantástico. Então, como vocês bem citaram, a seleção de Camarões chega na estreia, né, da Copa do Mundo em 1990 para jogar com nada mais, nada menos do que a atual campeã da Copa do Mundo, da última edição da Copa do Mundo em 86, a seleção argentina de Dom Diego Maradona. E aí tem um contexto muito interessante, né, pessoal? Que é o contexto local da Copa do Mundo, né? Disputada dentro da Itália. Maradona, que é considerado um deus, né? E é até hoje considerado um deus no sul da Itália, principalmente pelos torcedores do Napoli. E é interessante, né, pessoal, a gente citar esse contexto do Maradona, porque foi uma Copa... e aí, pensando até nessa estreia dele, né? Jogando lá no Giuseppe Meazza, ou San Siro, né? Como o pessoal preferir. O Maradona ali foi um dos protagonistas ali, né, daquele jogo, naquela estreia da Argentina. Bom, pois é. Então, Camarões estreia justamente contra a Argentina, que era uma seleção para a qual os olhos estavam voltados. Obviamente, por ser a atual campeã, claro. E como você bem introduziu aí, Luiz, o Maradona era ainda o líder daquela seleção e conhecia muito bem aquele país, né? O Maradona, desde quando chegou na Itália, transformou, subverteu a ordem do futebol italiano, um país, né, que tem ali como os principais campeões os times do norte, né? A Juventus, que até hoje é a maior campeã, Internazionale, Milan,
também com muitos títulos. Torino tinha sido um time também muito grande. O Verona era campeão quando o Maradona chegou. Enfim, os times do norte da Itália dominavam o futebol, e Maradona escolhe justamente jogar no time do sul, no Nápoles, né? Nápoles é uma cidade que sofre bastante com o preconceito dos moradores do norte da Itália, né? Muitos dizem, inclusive, isso infelizmente é uma fala comum no norte da Itália, né? Que a Itália vai até Roma, de Roma para baixo, ou seja, o sul é África. É assim que eles se referem, muitos, né, se referem a Nápoles. Então, o contexto da chegada do Maradona ali naquela cidade, transformando aquele time tradicional, mas ali de meio de tabela, né, do Nápoles, num grande campeão na Itália e até na Europa, fazia com que os olhos estivessem voltados ali para o Maradona. Porém, aí depois tem até aquela história lá da semifinal, né, entre Itália e Argentina. Esse jogo acontece em São Paulo, né, no estádio do Napoli, e aí o Maradona diz: olha, eu estou aqui com vocês o tempo todo, enquanto eles dizem que vocês não são Itália, para quem vocês vão torcer? E aí a torcida de Nápoles fica dividida, o estádio fica dividido na torcida aí pelo Maradona, pela Argentina, né, e pela Itália. A Argentina acabou vencendo, eliminando a Itália, vencendo nos pênaltis, né, e eliminando a Itália e indo jogar a final contra a Alemanha. Mas enfim, mesmo com todos os olhos voltados aí para a Argentina, Camarões foi lá e aprontou a surpresa, né? Esse foi um jogo que Camarões até fez um jogo mais ríspido, né? Teve 2 expulsões ali, um jogo bastante duro, um jogo disputado, mas o que se destacou foi uma seleção camaronesa também muito, muito ofensiva, né? Chegando muitas vezes ao ataque, assustando a seleção argentina, e no final acabou fazendo aquele gol, né? O Mambique, um salto lindo, um voo que, se a gente exalta hoje, né, aquele gol que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, fez, né, pela Juventus contra a Sampdoria no ano passado, um voo incrível. Esse do Mambique também é uma coisa impressionante, a altura que ele voa, parece que ele para no ar, né, para cabecear aquela bola. E aí depois o Nery Pumpido, né, goleiro da Argentina, acabou contribuindo, engolindo um belo de um frangaço, mas isso não tira em nada o mérito da seleção de Camarões, que atacou, mereceu a vitória, e o movimento, o gesto físico, né, do Mambií, que a foto é uma coisa muito bonita, né, ele parado lá no ar, cabeceando aquela bola para baixo e fazendo a alegria aí da torcida de Camarões e, obviamente, de todos que estavam torcendo contra a Argentina àquela altura no estádio Giuseppe Meazza. Vale ressaltar que esse jogo até hoje é marcado e reconhecido como uma das maiores zebras, né, entre aspas, assim, de Copa do Mundo. Foi um resultado realmente inesperado, principalmente pela expectativa que se tinha em relação ao Maradona, a seleção argentina, e o Maradona que logo depois fez uma excelente Copa, né, terminou a Copa até com dor de coluna, digamos assim, que muitos dizem que foi ele que carregou nas costas a seleção argentina até a final contra a Alemanha. A vitória de Camarões ela se caracterizou não apenas por ser uma zebra, mas pela vitória ser uma vitória com autoridade, por merecer vencer. Então o Camarões de fato não apenas venceu, mas fez uma melhor partida do que a seleção argentina, principalmente pela questão tática. Conseguiram fazer uma marcação muito boa em relação ao Maradona, que não conseguiu jogar, não conseguiu desempenhar seu futebol da melhor forma. E até o Maradona, né, por toda essa questão do preconceito que existe, né, na Itália, né, após o jogo, o Maradona, né, que quando ele não se destaca dentro de campo, acaba se destacando fora, ele dá uma entrevista bem peculiar que diz, quando se pergunta, né, o porquê do apoio em relação dos torcedores que acabaram apoiando, né, e se encantando com a seleção de Camarões, quando se pergunta isso para Maradona, ele dá uma entrevista dizendo, não sei o motivo disso, mas talvez seja essa a prova de que os italianos não são racistas, numa clara ironia, né, no caso, com toda a acidez que o Maradona é famoso por ter, ele dá essa cutucada aí nesse lado aí
principalmente, que é bem mais visível, né, ao norte da Itália. Então ele dá essa cutucada, falando um pouco enfim, a hipocrisia, um pouco da contradição que o futebol acabou gerando naquele contexto. Um ponto também que o Maradona abordou, né, depois do jogo, é que ele diz que Camarões realmente mereceu vencer. Ele não deu desculpa, porque teve o frango, porque foi um jogo pegado e tal. Ele fala que venceu o time que jogou melhor, né? E isso também me leva a lembrar o seguinte: Camarões fez alguns amistosos de preparação antes da Copa do Mundo e vinha perdendo muito. E aí os jogadores, o técnico de Camarões era um soviético, né? Enfim, a época, para falar aí qual era o nome mesmo oficial do país, né? Enfim, ainda era a União Soviética, e era um soviético técnico, e o intérprete dele era um rapaz que estudava na Rússia, sabia falar russo, mas não entendia nada de futebol. E havia uma certa dificuldade ali, enfim, do que passar, do que não passar, mas os jogadores eles pedem aos auxiliares, que eram camaroneses, para que houvesse uma mudança ali no esquema tático do time, até para jogar, entre aspas, de maneira mais defensiva, no sentido de se proteger mais, de ter um time mais estruturado defensivamente. E isso, de fato, permitiu a Camarões até atacar mais, né? Porque era um time que estava bem estruturado na marcação, defensivamente, e até após essa mudança há um amistoso contra a União Soviética, que Camarões viria a enfrentar depois, e aí eles vencem por 1-0 ali e tal, mas houve uma mudança, enfim, Camarões conseguiu jogar melhor, e na Copa do Mundo essa mudança tática, ela deu resultado. E aí, para encerrar essa parte, né, fica aí mais uma vez, né, porque muitos fazem muito aquele estereótipo, né, dos times africanos. Primeiro, aquela coisa da escola africana, que não existe, e a gente já falou isso aqui em outras oportunidades, mas é sempre bom ressaltar, né? Não existe escola africana de futebol, primeiro ponto. Segundo ponto, colocam muito as seleções africanas como seleções extremamente físicas, né? E que vai ter aquele jogador rapidinho, de velocidade, do drible, que vai de repente decidir ali e vai jogar com falta de responsabilidade e tudo mais. E eu acho que esse movimento dos jogadores de Camarões demonstra ali uma consciência tática e uma visão inteligente do jogo, que muitas das vezes as análises insistem em negar, né? Então, assim, obviamente que se fala da alegria por conta das danças e tudo mais, e também, rapidamente, um detalhe desse jogo, o N'Kono, ele fala na entrevista que esse jogo começou a ser ganho no vestiário, porque não dava para fazer o aquecimento no campo, né, na parte de fora, na parte externa, e o aquecimento era feito numa parte interna do estádio, e os jogadores argentinos chegaram cantando e tudo mais para intimidar, e os jogadores de Camarões cantaram mais forte. E aí os jogadores da Argentina saíram ali daquela área de aquecimento, eles conseguiram ganhar o jogo, o primeiro embate do jogo foi ganho ali no aquecimento. Então, óbvio, tem essa parte da motivação, a parte anímica, tem a parte física, ok, mas Camarões também fez uma partida inteligente, foi um elenco que teve inteligência para explorar melhor o seu potencial e vencer aquela partida e vencer algumas outras aí durante a competição. E para o pessoal entrar no clima desse jogo, na estreia, a gente vai então com a narração Paulo Stein. Na época da Rede Manchete, ele vai narrar então o único gol de Camarões na estreia de 90, o gol de Oman Bik. Libi Thomas. Oman Bik na área, de cabeça, cumprido, gol! Gol! Escreve agora no placar do estádio San Siro: 1 para Camarões, 0 para Argentina. Como vocês ouviram aí, então, a narração do Paulo Stein nesse jogo, né, que foi ali o jogo da zebra, né, como a imprensa citava, mas depois na segunda rodada, Camarões confirmou que poderia ser uma grande surpresa
para além, né, da primeira fase. Venceu ali a Romênia por 2-0, também um outro jogo, uma participação muito boa do Ninkono, que ele fez uma defesa importantíssima, ainda quando a equipe empatava, se eu não me engano, em 0-0, numa cobrança do Raj, né, o Raj, aquele Raj mesmo que foi ali o grande destaque na Copa de 94, ele faz uma grande defesa, e depois Roger Miller, Roger Miller, né, ele acaba fazendo ali os 2 gols de Camarões naquele jogo e acaba classificando Camarões para a fase de mata-mata. Ainda depois, na terceira rodada, a seleção camaronesa iria perder de 4-0, né, para a União Soviética. Esse jogo, o Camarões ele colocando a equipe reserva, né, praticamente ali, muitos jogadores ali sendo poupados. O Gemilá entrou no segundo tempo ainda, acaba gerando uma briga ainda naquele jogo, mas Camarões ali já poupando a sua equipe para as oitavas de final, e aí sim, as oitavas de final era um jogo muito interessante, inclusive naquela Copa do Mundo, porque era um jogo de 2 sensações, digamos assim, né, tanto Camarões como a Colômbia, e aí o nosso querido ouvinte aí, o Walter Galvão aí, o nosso ouvinte vai ficar um pouco triste, porque a gente vai falar da Colômbia, né, na qual ele é tão fã, porque também não deu para a Colômbia, mas também foi um jogo muito interessante ali, o encontro de Roger Milá com o Valderrama. Como é que vocês podem aí contextualizar o pessoal para esse encontro aí, que foi um encontro das grandes surpresas ali daquela edição de 90? Era um jogo que se desse para passar as duas, seria melhor ainda, né? Foram até as 2 seleções que foram na contramão dessa Copa de 90, que ficou muito marcada por ser, enfim, uma das Copas mais chatas, futebolisticamente falando, né? Um baixo número de média de gols, não foi os times muito fechados, defensivos, não foi uma Copa de brilhar os olhos, digamos assim. Essas 2 seleções acabaram sendo as sensações que foram nessa contramão, assim, né? Com um futebol bem jogado, um futebol ofensivo, com jogadores icônicos, assim, né? Jogadores carismáticos, como Rocher Milá, como Valderrama, como o próprio goleiro Higuita, né? Que depois acabou falhando no gol do Rocher Milá, que acabou sendo gerando uma cena que até hoje, sempre que você vai falar de Copa do Mundo, sempre tem que colocar essa cena, por mais que não tenha sido nenhuma final, é uma cena que ficou bem marcante ali, o Higuita querendo sair jogando, o Roger Milá roubando a bola, né, e fazendo o gol. Depois até o Roger Milá falaria numa entrevista que ele tentou driblar o Milá e ninguém dribla o Milá, e explicando um pouco o gol. Mas essas 2 seleções, elas eram as grandes sensações assim da Copa, e são 2 seleções que até hoje, a gente tá falando mais aqui da seleção camaronesa, por motivos óbvios, né? Essa seleção da Colômbia também de 90 é uma seleção também que vale bastante destaque, e foi muito importante também a nível continental aqui na América do Sul. Então essas duas equipes, se passasse as 2, seria o melhor dos cenários, mas como só deu para passar uma, a gente fica feliz que tenha sido também a seleção de Camarões, que fez uma bela partida, e apesar até depois o pessoal até pode falar mais, apesar da partida ter terminado 2-1, né, e ter ido para a prorrogação, o próprio 0-0, né, o baixo número de gols na Copa, eu já comentei, apesar de ter sido um 0-0 no tempo regulamentar, o jogo foi bem disputado, as 2 equipes querendo o jogo, então foi uma ótima partida também, que acho que o Marcos vai comentar um pouquinho melhor. Tu vê que agora fui de jornalista, né? Falei, o Marcos vai comentar um pouquinho melhor. E tem 2 Marcos. Sensacional. Lembrando que essa seleção da Romênia, que Camarões venceu na primeira fase também, já tinha um bom número de jogadores daquela Romênia que seria destaque em 94 também, né? Já tinha o Raj, já tinha o Dumitrescu, o Radotioio, tinha vários jogadores daquela seleção que também jogou um futebol muito bonito em 94. Sim, Camarões e Colômbia tem uma curiosidade, né, sobre essas 2 seleções, né? 2 que foram sensação em 90 e 2 que foram decepções em 94, né? Essa partida de 90, a Colômbia estava num grupo muito difícil, um grupo duro, né? Um grupo com Alemanha, Iugoslávia e aí Emirados Árabes, era o saco de pancada desse grupo. A Colômbia só perdeu para a Iugoslávia, mas venceu a seleção dos Emirados Árabes e empatou com a campeã Alemanha, né? Então, acabou se credenciando aí a passar de fase. Vale lembrar que naquela Copa, né,
eram apenas 24 seleções, se classificavam as 2 primeiras de cada grupo e mais 4 seleções por nível técnico ali, né, que as 4 melhores terceiras colocadas, né, passavam de fase também, e foi nessa situação que a Colômbia passou e fez um jogo maravilhoso, apesar do 0-0, como o Bruno disse, foi um jogo bem movimentado, um jogo de ataque contra ataque, uma coisa linda de se ver, mas aí na prorrogação o Roger Milá foi lá e resolveu, né, e realmente com aquela cena icônica, né, o Higuita, que era um goleiro de uma técnica muito boa, né, era um goleiro que sabia realmente driblar, era um goleiro que era artilheiro também, tinha um passe muito bom, então ele controlava muito bem a bola. Várias vezes o nosso ouvinte aí, né, for pesquisar, vai encontrar vídeos do Higuita driblando, saindo da área dele, driblando até o campo do adversário, cruzando o campo com o domínio da bola, mas na frente do Roger Milá a situação acabou complicando para ele, e aí ali as chances da Colômbia, né, de reagirem na prorrogação acabaram diminuindo muito. Aí depois a Colômbia tentou até reagir, né, chegou a fazer um gol, mas não foi suficiente para estar a classificação, e Camarões avançou para enfrentar uma campeã mundial mais uma vez nas quartas de final, né, que é um jogo também muito especial, que daqui a pouco a gente vai falar, né, um jogo eletrizante também. E só para falar rapidamente um pouquinho daquela seleção da Colômbia, além do Higuita, que já foi citado aí, alguns nomes aqui interessantes, por exemplo, o próprio Valderrama, personagem icônico do futebol colombiano, ídolo do futebol colombiano. A gente tem ali o Fred Rincón, que é bem conhecido aí aqui no Brasil. Queria também destacar ali o Redim, que entra e faz o gol, né? Ele entra ali no final do segundo tempo e ele acaba fazendo o gol que descontou ali na prorrogação para a Colômbia. E um nome que eu queria destacar aqui também é o Andrés Escobar, que era o zagueiro daquela seleção, e que a história dele é um pouco mais falada por conta da Copa de 94, na verdade. Eu sei que a gente está falando da Copa de 90, mas interessante como ele está em 2 jogos assim icônicos. Nesse a gente tem uma falha bizarra, né, do Higuita, vamos dizer assim, que, como foi colocado, é um goleiro de muita técnica, sabe jogar pés e tudo mais, mas ele comete uma falha ali, né, e, enfim, acaba selando o destino da Colômbia naquele Mundial. E o Andrés Escobar é um jogador que ele, na Copa de 94, ele faz um gol contra, né, na partida contra os Estados Unidos, né, os anfitriões ali da Copa de 1994, e a Colômbia, por todo o futebol que jogou na Copa de 90, chegava com uma expectativa muito boa, mas fica só na primeira fase. E ele faz esse gol contra, e aí as pessoas entendem que esse foi o gol que, de fato, desclassificou a Colômbia, né, esse gol contra do Escobar, e ele acaba sendo assassinado um mês depois. E muitas pessoas apontam que foi por causa disso, por causa do gol contra que ele fez contra os Estados Unidos em 94. Então, o Escobar ele participa dessa eliminação da Colômbia com uma falha do Higuita, que acaba sendo icônica por isso, enfim, e em 94, num fracasso ali daquela geração que tinha uma expectativa muito alta, ele faz o gol contra, sendo que ele não teve o perdão, né? O Higuita, ele é bem visto e tudo mais, mas o Escobar, né, pelo que parece, pelo que a história registra, não teve aí o perdão, não. Ele acabou pagando ali pelo erro dele em 1994. E esse erro do Higuita, né, na verdade, até conforme eu falei, mostra o contraste em relação a essa Copa, que foi vista como uma Copa de times mais defensivos, mais retrancados, né? Reza a lenda que se Celso Roth tivesse comandando algum time em 1990 nessa Copa, teria sido campeão. Então, colaborando, né, com essa... contrastando com essa questão desses times retrancados, o lance do Higuita é exatamente o oposto, né? Que hoje, até eu acho que o Higuita, para os mais novos, né, teriam como um exemplo, ele era um goleiro que saía bastante com o pé, fazia bastante a linha ali da saída de bola, né, na mesma linha dos zagueiros. Então, talvez comparando o que se tem hoje de um goleiro que sai mais do gol, que joga mais com as pernas, talvez seria o Neuer, né? Apesar do Neuer colaborar talvez mais defensivamente como um líbero, né?
o Higuita talvez mais na saída de bola, mas talvez seja uma relação, um paralelo assim que a gente possa traçar. O lance do Higuita é ele correu um risco absurdo, para se você for imaginar que numa prorrogação, numa oitavas de final de Copa do Mundo, ele estava saindo jogando quase no meio de campo, né? O goleiro saindo quase no meio de campo para armar a jogada. Então foi um risco absurdo que se correu em paralelo a essa Copa que ficou tão marcada, né? Tão lembrada pelas equipes retrancadas, principalmente a equipe do Brasil, né? Que foi muito criticada também pela postura defensiva. Mas esse jogo mostra que essas duas equipes foram uma grata lembrança que a gente tem dessa Copa de 1990. Então, vamos com a narração de Camarões 2, Colômbia 1, também na Rede Manchete, porém agora com a narração de Osmar Santos. Em Camerun, vem Camerun, o Mambique, vem Camerun, Trebian, Camerun, Miller, no balanço e vai para a lamada, é gol do Camerun, Miller, 3 gols na Copa, o artilheiro Miller. Da torcida do Camerun. Marcado, olha, perdeu a posse de bola, saiu o segundo gol do Camerun. Higuita tenta o pênalti. Gol! Artilheiro Miller. Trebian, Camerun, Miller. Olha o drible do Higuita, Eu gosto dele lá, mas agora a dose de reverência foi demais. Toca a bola rápida, ele saiu pro drible, era o último homem. Osmar, uma jogada ridícula essa. Em consequência. Tirar por cima da bola com outro jogador se aproximando de Camarões. E tinha 2 zagueiros, um pra lá, outro pra cá, pra tocar. Até ali aquela Copa de 90, Camarões então tinha sido a primeira seleção africana a alcançar tal feito, né? E foi nada mais, nada menos com a Inglaterra, né? Uma seleção campeã lá em 66 ainda, e que acabou enfrentando o Camarões naquelas quartas de final. Foi uma quarta de final bastante difícil, né? A Inglaterra acabou abrindo o placar ali com David Pla aos 26 do primeiro tempo ainda, mas Camarões, né, Marcos, acabou ainda virando o jogo, e o desfecho ali foi um desfecho bem triste pela derrota ainda na prorrogação, né? Já na prorrogação, na verdade, mas que foi um jogo ali cheio de lances polêmicos, né? Pois é, foi um jogo, para muitos, né? Foi o melhor jogo da Copa do Mundo. Eu me incluo nesse. Um jogo, uma Copa do Mundo de jogos de poucos gols, e aí de repente nós temos um 3-2 num jogo muito bem disputado. E, mais uma vez, aí o que acontece? Quando o Camarões chega nas quartas de final, tendo jogado como jogou, né, até ali, aí já não era mais uma seleção encarada assim como uma surpresa, né? Já era uma realidade, algo estava acontecendo ali em campo. E aí uma seleção como a da Inglaterra, que é mais conhecida, né, pelos seus insucessos do que por ser uma seleção vencedora, né, embora tenha o seu título, obviamente, né, a Inglaterra campeã mundial em 66, em casa. E aí esse confronto acabou tendo um desfecho, não vou dizer surpreendente, mas e nem injusto também, porque, enfim, injusto seria forte demais, né? Mas Camarões acabou jogando bem, jogou melhor que a Inglaterra, porém cometeu 2 pênaltis, né, que foram fatais aí, né? O Lineker, né, o artilheiro da Copa do Mundo, não desperdiçou as chances, não desperdiçou as suas cobranças e acabou encerrando, né, ali na prorrogação a jornada de Camarões na Copa do Mundo. Porém, ficou aquele ar, né, assim, aquele gostinho de que dava para ter passado, né, porque os gols de Camarões foram todos ali com bola rolando, os da Inglaterra, como eu bem disse, nos pênaltis. Eu tenho certeza que Camarões, se avançasse, teria levado muito mais problema, né, para a seleção alemã na semifinal. E aí, quem sabe, né, a gente não poderia ter tido o reencontro de Camarões e Argentina na final, né? Mas, infelizmente, Camarões parou na Inglaterra no jogo definido em pênaltis, porém na prorrogação. Um fato interessante, né? O Nkono, né, numa entrevista,
ele diz que a seleção camaronesa, né, apesar de ter jogado melhor, né, e, digamos, de certo modo, ter merecido, de repente, uma sorte melhor, vamos dizer assim, e ter tropeçado ali em lances ali de pênalti, o Nkono, ele diz que a seleção ela entrou num clima diferente, mesmo assim, porque recebeu uma visita de uma autoridade do país e que disse que aquilo que eles tinham feito, como aquilo representava para o continente africano e tudo mais. E o Nkono, ele diz que a equipe entrou mexida com isso, aquilo mexeu com a equipe. Ele fala isso assim, como se tivesse mexido de um modo negativo, entendeu? No sentido de que a equipe entrou meio que não muito autoconfiante, mas achando que iria ganhar mesmo, de qualquer jeito, entendeu? E aí toma o primeiro gol, consegue a virada e talvez nisso daí tenha pesado, né? Enfim, de repente a desatenção ali para uma jogada que gera o pênalti, de repente o excesso de confiança. Poxa, a gente já estava confiante antes de começar o jogo, né? E aí a gente toma o gol, mas a gente vira. Poxa, a gente virou, não tem como a gente perder isso, né? Talvez tenha sido isso, né? Enfim, aqui eu estou me baseando pela entrevista do Nkono, tentando encontrar ali, né, alguma razão um pouquinho além das 4 linhas. E aí tem o pênalti, enfim, vai para a prorrogação e no final, né, acaba, como o Marcos bem disse, a Inglaterra elimina Camarões. Só mais um fato, né, que se caso de repente se encontrasse Camarões e Alemanha, né, seria ali um encontro, digamos, histórico também no sentido colonial da coisa, porque a Alemanha, e aí o nosso querido Rubens Guilherme Santos, o guia, ele explica melhor lá numa África do Seu Continente, a gente pode fazer autorreferência, né? A Alemanha ela teve um período ali de posse do território camaronês. Então teria esse encontro aí, talvez não estaria tão em voga isso, acho que hoje em dia a gente falaria um pouco mais disso, se fosse mais recentemente, mas teria essa curiosidade aí também no confronto entre Camarões e Alemanha numa possível semifinal, né? Seria bacana. E me arrisco a dizer aqui que pelo futebol jogado e tudo mais, Camarões foi a seleção que chegou mais perto de uma possibilidade de título mundial, apesar de ter chegado na mesma, né, no mesmo estágio que Senegal e Gana, eu acho que era uma seleção, dentre essas 3, com mais cancha, vamos dizer assim, para chegar ali, surpreender, dar trabalho para a Alemanha e conseguir eventualmente uma vitória e, como já havia vencido a Argentina antes, fazer uma boa final com a Argentina, por que não? E vencer a parada, né? Imagina, em 90 a gente ter aí um campeão do continente africano, já em 90, né? Algo que hoje em dia é uma ideia que a gente tem dificuldade, de repente, de cravar, né? Pô, nossa, não, o próximo campeão da Copa do Mundo vai ser africano. Ninguém crava isso, né? Mas quem sabe, né? Talvez, eu acho que em 90, a seleção que mais deu esperança, assim, vamos dizer, de um africano ser campeão, apesar de a eliminação ter sido justa, ter chegado no mesmo estágio que todas as outras, eu acho que essa seleção de Camarões representou isso aí. O que dói muito, né, você ressaltou esse ânimo, né, que os jogadores de Camarões, com que os jogadores de Camarões entraram em campo, e a virada também, tudo mais. O que dói é um sentimento que nós dois, né, conhecemos muito bem, porque esse pênalti aconteceu aos 42 do segundo tempo, né? Então até os 42 do segundo tempo, Camarões estava classificada para jogar a semifinal da Copa do Mundo, né? E aí, num pênalti, aos 42, acaba sofrendo empate, levando o jogo para prorrogação, quando em outro pênalti seria eliminado, né? Todas as equipes, né, africanas que chegaram nas quartas de final, acho que ainda fica esse gostinho, né, de que poderia ter ido um pouco mais longe ainda, né? Principalmente em 1990, fica ainda esse gostinho que dava para ter chegado na semifinal, dava talvez para ter levado para uma disputa de pênalti, enfim, dava para ter conquistado ainda
essa classificação. Depois com o Senegal em 2002, apesar de ter perdido para a ótima seleção turca, fica também esse gostinho, porque foi uma Copa com diversas zebras, né, entre aspas, várias seleções surpreendendo, então fica esse gostinho. E também em 2010 com Gana, no último minuto da prorrogação, teve um pênalti perdido, talvez onde mais deixou esse gostinho, né, chegou mais perto ainda, mas tá sendo uma sina ainda entre as seleções africanas, quando acabam chegando, sempre fica poderia ter ido ainda um pouquinho mais. Então, sob a narração do eterno Luciano do Vale, a gente vai relembrar, então, Inglaterra 3, Camarões 2. Lembrando, gols da Inglaterra foi de Davi Pla e os 2 gols, né, decisivos do Gary Lineker. Em Camarões, quem fez os gols foram Emmanuel Koundé, aos 62, de pênalti, e depois Eugene Ekeke, ou Eukeke, não sei como você fala, porém, ouçam aí, Luciano do Vale, então, Inglaterra 3, Camarões 2. Saiu do marcador o Pearce. Olha o cruzamento, Kono ficou no meio do caminho. Gol de Platt para a Inglaterra. Na primeira jogada de linha de fundo, Pearce levantou e o Kono, você vai reparar na repetição, ficou no meio do caminho. Não sabia se ia, se ficava. E aí Platt, de cabeça, faz o gol da Inglaterra. 1-0 Inglaterra, lá vai Koundé. Vamos ver. Partiu pra bola. Gol de Camarões. Macaná tá na frente, ciscando o Miller. Vai Miller, vai Miller. Mete, grande bola no gol, olha o 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 gol. Golaço! Dali, Camarões! Que jogada! Que tabela! Num envolvimento sensacional! Camarões! Olha só! Pênalti! Lineker, Kono! Gol! Olha o time da Inglaterra, o Lineker. E agora, vai dar pênalti o Começal. É lógico. Pênalti. Lineker, Kono. Gol! Da Inglaterra! Lineker! Então aí, né, a gente vai fechando nessa campanha de 1990 de Camarões, uma campanha histórica, e essa campanha de Camarões, eu prefiro não dizer que gerou uma ruptura, porque se eu dissesse que gerasse uma ruptura na percepção sobre o futebol africano, algumas ou diversas análises sobre seleções africanas e jogadores africanos ainda não aconteceriam. Análises equivocadas e muitas vezes até racistas. Mas essa geração de 90, de certa forma, ela liga o sinal, né? Pelo menos para quem aí analisa ou analisava futebol de forma séria, principalmente nas representações em relação ao futebol africano em Copas do Mundo, porque antes disso, por mais que, né, já tivesse ali a primeira vitória de uma seleção africana em 78 com a Tunísia, depois uma primeira Copa ali em 70, né, principalmente com vagas ali acertadas pela FIFA, com o Marrocos, ainda se tinha ali aquela campanha de 74, né, Desire, né, que foi uma campanha desastrosa ali, mas que parece que serviu de um exemplo único, né, de vexame do futebol africano, que por muito tempo ficou, até pós 90, na minha opinião, já dando minha opinião aí, como sendo o estereótipo do futebol africano, né, o futebol africano como algo desorganizado, né, como o Marcos até já citou, né, como algo apenas físico e de velocidade e pouco técnico. Então, passando a bola para o Bruno Negrão, eu queria até que tu conseguisse dar essa visão, Bruno,
em relação a esse exemplo do Zaire e a Copa de 90. Como é que tu vê esse lance? Eu até coloquei isso no roteiro, inclusive. Eu coloquei ruptura entre aspas, porque na minha visão não houve uma ruptura, mas acho que serve de um exemplo de análise para a gente conseguir discutir o futebol africano e revisitar ele a partir dessas campanhas da Copa do Mundo. Então, Luiz, acho que para comentar bastante sobre esse legado, né, que a seleção de 90 acaba gerando, só para entender, para a gente contextualizar, a gente começa em 1934, que o Egito faz a primeira participação de uma seleção africana em Copa do Mundo. Em 1934, a Copa do Mundo começou em 1930, né? Seria a segunda edição da Copa do Mundo. O Egito joga apenas um jogo, né? Acaba perdendo. E depois disso, em todas as Copas que se seguiram, só voltamos a ter uma participação de uma equipe africana em 1970. Então ficamos ali mais de 7 edições de Copa do Mundo, 6 edições acho, né, que teve, sem nenhuma participação de nenhuma equipe, de nenhum representante do continente africano. O que ocorre, né? Em 1900, até nessa semana mesmo, a gente lançou um texto no Medium do Ponta de Lança. Quem quiser conferir um pouco mais, né, sobre a influência do Kwame Nkrumah e de Gana, né, no geral, para a construção do futebol africano, né? Nesse texto a gente passa um pouquinho por isso. Mas o que ocorre? Em 1966, a FIFA ela decide abrir um pouco mais as vagas para a Copa do Mundo e ela deseja colocar uma vaga para seleções da Ásia e da África disputarem entre si. Antes, essas seleções disputavam sempre uma repescagem com uma seleção africana. Para 66, a repescagem seria entre si e elas poderiam ter, pelo menos uma delas, teria daí uma vaga na Copa do Mundo. Kwame Nkrumah, que foi um grande líder político ganês, né, ele, mesmo assim, ele não se deu como satisfeito e fez um boicote em relação a essa Copa do Mundo, e daí sim, em 1970, foi a primeira Copa do Mundo que a gente tem garantido uma seleção africana nessa Copa, que daí, para 1970, era uma vaga para o continente africano e uma vaga para o continente asiático. Então, só em 1970, quando o Brasil já era bicampeão, o Uruguai também já era bicampeão, enfim, só em 1970 que a gente teve de forma garantida uma seleção africana. E justamente essa questão, né? Hoje são 54 países, não sei exatamente quantos países eram em 1970, com certeza eram menos, né? Por questões de imperialismo, colonialismo, etc. Mas por a África ser um continente com um número muito grande de países, sempre se quis aumentar, sempre a partir dessa primeira participação no Marrocos, o principal objetivo era aumentar o número de vagas. Atualmente a gente tem 5 vagas para o continente africano, uma distribuição bem mais justa, né? Não que seja o ideal, existem discordâncias em relação a isso, mas já é bem mais justa em relação ao que era antigamente. E dentro dessas essas 5 vagas, para que isso fosse conquistado, antigamente se alegava muito que a fragilidade do futebol africano, a fragilidade do contexto do futebol africano impediria de que mais seleções tivessem acesso garantido. Então, Zaire, em 1974, né, a segunda Copa do Mundo que a gente tem com uma seleção africana garantida já, né, com uma vaga garantida para uma seleção africana, nessa segunda participação, Zaire, que hoje é a República Democrática do Congo, vivia diversas questões políticas com o ditador que era presidente na época. Zaire fez uma participação que foi bem abaixo do esperado, né? Não que se esperasse muito pela mídia mais europeia, mas fez uma participação bem fraca. Teve até uma goleada que perdeu de 9-0, né? Num dos jogos, teve diversas intervenções estatais na escalação. Então o ditador, que era um Mobutu Sese Seko, talvez, não sei se acertei exatamente a pronúncia, ele fez diversas interferências determinando quem que seria escalado, o treinador não tinha tanta autonomia, e foi uma participação bem fraca, que gerou bastante, né, principalmente até no Brasil, a revista Placar, que hoje ainda é considerada uma das principais referências, ela tem uma manchete que é como levar a sério uma seleção igual a do Zaire. Então a gente teve bastante essa questão de que por essa participação que, enfim, apesar dos diversos problemas políticos que influenciaram, né, mas por ter sido uma participação bem fraca dentro de campo, acabou
barrando um pouco para que se tivesse o aumento de participações de seleções africanas, né, em Copa do Mundo, além de colaborar ainda mais com estereótipos de que estereótipos de que reduzem, né, o nível do futebol africano, colocando como alguns jornalistas colocaram até como o nível tribal do futebol africano, que hoje a gente já percebe que, mesmo naquela época, tais colocações já eram absurdas, né? Depois, em 78, continuamos com apenas uma seleção africana em Copas do Mundo. Em 82, a primeira participação de Camarões, como a gente falou no início do programa, a gente já teve duas, que foi Argélia e Camarões. E ainda em 90, né, 86 e 90, continuamos com duas seleções. Em 90, quando o Camarões, quando faz a estreia de Copa do Mundo, né, sempre chama olhares, né? Todo mundo espera isso, 4 anos esperando uma nova Copa do Mundo. Então, quando o Camarões acaba derrotando a atual campeã Argentina, do Maradona no auge, enfim, na Itália, quando acaba derrotando e acaba mostrando um pouco da força que o futebol africano ele poderia mostrar. A própria seleção do Egito, né? As duas classificadas para 1990 foram Camarões e Egito. Egito, se não me engano, empata com a seleção da Holanda, que acho que na época era a atual campeã europeia, né? A Egito, ao fazer esse empate também, é colocado em xeque a questão do aumento do número de vagas para seleções africanas, que de fato ocorre. Em 94 temos três representantes, Camarões, Marrocos e Nigéria, e daí a partir de 98 a gente já tem 4, daí em 2006 já ficamos com 5 representantes, né? Em 2010 chegamos a ter 6, por ter sido uma Copa disputada no próprio continente, né? A sede tem a vaga garantida já automaticamente. Mas essa participação de Camarões, ela foi determinante, fundamental para que aumentasse a relevância do futebol africano, por mais que a gente tivesse uma relevância política ali em 70, né, com o boicote, com as pressões em relação à FIFA, mas tivesse uma relevância política, mostrou-se essa relevância dentro de campo, né, principalmente até em 74, quase todos os jogadores atuavam na liga local, né? Então quase todos os jogadores jogavam no próprio país. Ali em 90 a gente já tinha também jogadores com passagem na Europa, por mais que não nos grandes clubes, não nas principais forças, mas a gente já teve jogadores que tiveram alguma passagem. Então era uma seleção mais mesclada, tanto com jogadores do próprio país, quanto de jogadores que já tinham chamado a atenção das principais ligas. Então acho que essa participação de Camarões ela foi determinante para começar. Não digo que finalizou, né? Não digo que é uma questão concretizada ainda. Até hoje a gente continua lutando e buscando para que o futebol, respondendo, né, a pergunta, a revista Placar, para que o futebol em todo o continente africano seja assim de fato levado a sério, pois tem motivos para ser levado a sério. Não deveria ser feito de forma diferente, mas a gente sabe que diversas estereotipações, seleções tratadas como exóticas ainda até hoje acontece, e Camarões, essa seleção em 1990 foi um passo fundamental para que a gente para que se conseguisse ter avanços em relação a essa questão. Como falou, ainda não foi finalizada, por isso que talvez não seja uma ruptura concreta, mas para que a gente conseguisse ter avanços e conseguisse também mostrar que além da questão física, da questão folclórica, da questão de ser seleções alegres, né, carismáticas, Camarões teve também um ótimo desempenho tático. Então foi uma seleção que mostrou e encantou também todo mundo, despertou a torcida de diversos torcedores, até aqui no Brasil. Enfim, foi uma seleção que acabou sendo um dos primeiros passos. Talvez não o primeiro passo, mas foi um passo importante, um passo largo dentro dessa caminhada que a gente continua até hoje, e esse talvez seja o principal legado, né, dessa seleção camaronesa. Roger Milá, por muitos ainda, depois a gente vai até tocar mais nesse assunto, ainda é visto como o principal, muitos dizem que ele é o maior jogador da história do futebol africano, existem diversas também pessoas que contradizem isso, mas talvez muita dessa visão não seja nem pela carreira dele no geral, mas principalmente pela importância fora de campo também que essa seleção de Camarões trouxe, né? Foi uma seleção que chamou os olhos para seleções
do continente africano, abriu o caminho, abriu a mata, a facada ali, né, como se diz, abriu a mata, abriu o caminho para que hoje a gente consiga estar um pouquinho mais à frente. E, enfim, acho que esse contexto ele é bem importante, assim, da gente estar destacando, né. Daí depois, até só fazendo um paralelo na linha do tempo, né, 74 o Zaire teve praticamente toda a seleção do Zaire jogava na Liga Nacional. Em 90 tivemos alguns jogadores que já tinham passagem pela Europa, e em 2002, quando o Senegal chega nas quartas de final também, praticamente todos os jogadores de Senegal, não sei se tem um ou outro que não, mas acho que todos os jogadores de Senegal, se não estou enganado, já atuavam na Europa, principalmente na Liga Francesa. Claro, existem diversas discussões do quanto isso colabora ou não com o desenvolvimento da liga local, mas já mostra também uma participação e uma notoriedade bem maior do futebol africano. Então essa seleção de 90 foi fundamental para isso. E dando prosseguimento ao que o Bruno Negrão muito bem contextualizou em relação aos tópicos que ele citou, 30 anos depois, né, agora em 2020, finalmente o presidente de Camarões, Paul Biya, ele pôs em prática, né, uma promessa feita pelos heróis, né, daquela Copa de 90, de que seriam feitas casas, né, exatamente 22 casas para cada um, né, dos heróis da Copa de 90, casas modernas, né, entregues aos integrantes, para que servisse ali de uma forma, não de um subsídio, mas de uma forma de um agradecimento, né, a todos os heróis, né, que ganhasse pelo menos algo do Estado como uma recompensa, digamos assim, uma recompensa histórica, assim, pelo seu desenvolvimento na Copa de 90, mas isso, durante as décadas, acabou virando, enfim, acabou tendo grandes contradições, principalmente do presidente, que prometeu e não cumpria. E acaba agora dando, sim, mais ou menos uma visão minha pessoal, acaba sendo triste que isso tenha que ocorrer agora, principalmente após a morte de Stefan Tatal, né, que era o capitão da Copa de 90, e que por muito tempo foi o cara que foi o líder dentro do vestiário também, porque essa seleção de Camarões, a que chegou em 90, era uma seleção que dentro ali dos seus atletas tinham muitos ruídos entre si, algumas discussões. Muitos dizem, muitas fontes que eu acabei lendo, né, de notícias no continente africano, diziam que ali quase ninguém era amigo, mas que tinha um propósito maior, que era representar a sua seleção africana, mas que tinham essas contradições. E o Tatal era o cara ali que conseguia segurar a barra, né, e que intermediava ali as relações que eram um pouco conflituosas fora de campo, né, porque em campo a gente já sabe que eles mandaram muito bem. E logo após a morte do Stefan Tatal, o Paul Biya, 30 anos depois, garantiu essas casas. Obviamente que não será entregue para todos, porque pelo menos agora, no dia 12 de setembro de 2020, tanto o Stefan Tatal como o Benjamin Massing e o Luiz Paul Infede, eles foram 3 desses que não vão receber a casa porque já faleceram. Então, eu queria jogar para vocês aí, já vamos chegando mais ou menos nas considerações finais desse episódio sobre a geração camaronesa. Como vocês veem esse lance do reconhecimento, né? Porque precisou 3 décadas desde a promessa do presidente camaronês para que isso acontecesse, e acaba aí escancarando uma faceta que é do jogador de futebol, né? Se tem o lance da fama, do dinheiro, mas muitos desses jogadores camaroneses acabaram nessas décadas, principalmente depois que se aposentaram do futebol, passando por algumas dificuldades financeiras. E esse foi sempre o grande questionamento, né, dos jogadores que queriam receber esse reconhecimento mesmo, né, da presidência, do governo estatal. Como vocês veem essa situação específica de Camarões e desses heróis? Bom, eu vejo que isso é algo que até aqui no Brasil também foi alvo de discussão também. Vários campeões do mundo, né, das primeiras seleções campeãs do mundo, pleiteavam também o mesmo reconhecimento, gente que passou por muita dificuldade ali na velhice, e isso foi dado, né, ali a eles, né, foi concedido a eles há pouco tempo atrás. Então, assim, num país como o Brasil e tal, isso já é complicado. Em Camarões,
a tendência era que isso fosse um pouquinho mais, né? Por todo o histórico de Camarões, todo o histórico até do governo camaronês, que, né, gente, vamos combinar que não é coisa lá muito boa, né? Então tem toda essa questão. E essa é uma geração que é a melhor geração camaronesa, apesar de que, enfim, tem sempre essa discussão, né, se o Milá foi o maior jogador africano de todos os tempos. Assim, ele foi um cara que, de fato, ele é símbolo dessa geração, ele abre portas. Eu creio que a atuação dele e aquela seleção camaronesa, eles abrem portas, por exemplo, para o EA, mais à frente. Eles abrem porta para tantos outros jogadores africanos que brilham ali no continente, e aí a gente pode botar até os camaroneses mesmo, como Samuel Eto'o, né, que na minha opinião, é o maior jogador africano de todos os tempos. A gente tem um episódio discutindo ali quem é maior, se é o Drogba ou se é o Eto'o, que para mim... E que o Bruno, mais uma vez, faz o papel do cara que, né, ele é contra enfim, mas vocês vão ouvir. Não, mas enfim, ouçam esse episódio. O Drogba e o Eto'o, para mim, são os dois que estão no topo dessa lista, né? E o Bruno, ele defende muito bem essa ideia lá no episódio, por isso ouçam, vocês vão entender as razões dele lá. Mas o Milá, ele tem essa questão do símbolo, do cara que é símbolo, que é a cara de uma geração, que abre as portas para jogadores africanos, para uma visão diferente do continente africano, e que representa até uma resposta ao preconceito, enfim, aqueles que subestimam a capacidade do jogador africano jogar futebol. Então, eu acho que a questão do reconhecimento aí, ela ficou muito mais na questão afetiva, na questão do reconhecimento desportivo e daquilo que essa geração conseguiu no sentido de abrir portas, do que no sentido prático da coisa, né? E isso é muito triste. Em relação a esse reconhecimento, digamos assim, estatal, e quando a gente fala em reconhecimento aí, né, questão financeira e de apoios e tudo mais, eu particularmente não acho que seja função do Estado manter jogadores de futebol, né? E aí o Marcos tocou nesse ponto aí em relação a jogadores da seleção brasileira que enfrentaram esse problema. No Brasil nós temos uma confederação, né, que é bem rica e, portanto, como uma confederação rica que ela sim deveria fornecer esses apoios, né, a jogadores históricos, até porque ela se vale da imagem desses jogadores até para, enfim, licenciar produto e tudo mais. Então, esses jogadores deveriam ter o apoio da federação. Obviamente, Camarões é um contexto bastante diferente, né, em termos políticos, do que é diferente do Brasil, é diferente, enfim, é um caso bem particular. Não se deve encarar com normalidade, né? Um país que tem o mesmo presidente desde 1982 é uma situação bastante complicada, na qual as relações entre presidência e confederação de futebol são bem mais íntimas, né, e indevidas do que em vários outros lugares, né? Isso acaba acarretando outros problemas, né? Camarões já teve aquele problema também na Copa de 2014, né? Problema com premiação, jogadores quase que não vêm para a Copa do Mundo, fizeram uma Copa do Mundo péssima. Enfim, eu acho que esse reconhecimento ele tem de vir, sim, obviamente, da opinião pública, porque a geração mágica, né, do futebol camaronês, e em termos financeiros e de apoio, né, a esses jogadores, ela tem de vir obrigatoriamente, na minha opinião, da confederação, né, da Federação Camaronesa, a CBF do Camarões, né, que deve cuidar dessa questão. Sobre o maior jogador africano, né, o Milá, ele, como o Marcos disse, ele abre sim os caminhos, mas ele abre os caminhos em Copa do Mundo, né? Ele acabou aparecendo ali já no ocaso da carreira, nessa Copa de 90, né? Já com 38 anos, depois com 42 lá na Copa dos Estados Unidos, fazendo gol também, né? Mas eu acho que, em termos assim, até de pensando em futebol de clubes, né?
há outros jogadores que foram mais importantes nessa abertura de portas, e aí eu destacaria o Abedi Pelé, né? Foi campeão europeu pelo Olympique Marseille, né? Não chegou a disputar a Copa do Mundo, ele era de Gana. E o Jorge Weah, né? Que aí sim, esse pelo Milan, eleito melhor do mundo. Esse abriu de vez as portas no futebol de clubes, né? Para esse reconhecimento do talento de jogadores do continente africano. Agora, o maior de todos, aí eu não sei, eu gosto muito desse debate, eu acho que é muito difícil fugir desses dois nomes, cara, o Samuel Eto'o e o Didier Drogba. Eu acho que os feitos do Drogba são mais importantes. Tecnicamente, eu tendo a achar o Eto'o o melhor, o maior. Mas eu acho que os feitos esportivos do Drogba, né, o fato de ser campeão europeu com um time que não era campeão ainda, né, com o Chelsea, acho que a transformação da qual ele fez parte na história do Chelsea, né, e da própria seleção da Costa do Marfim, então eu tendo a achar que, em termos de importância, o Drogba maior, mas tecnicamente eu fico com o Eto'o, e aí eu deixo para vocês desempatarem aí. Nessa eu não vou dividir minha opinião e vou ficar meio que em cima do muro, mas é isso, tecnicamente o Eto'o e historicamente, em termos de importância, o Drogba. Eu não vou desempatar nada, vou deixar no ar aí a questão, essa questão aí que é bem polêmica, mas como o Marcos falou, né, quem quiser talvez um pouquinho da minha opinião já dei ali no podcast do Mama África FC, que a gente já gravou sobre Drogba e Eto'o. Quem quiser dar uma olhadinha, começar ali. Foi o primeiro podcast, inclusive, que eu gravei aqui na firma. É bem simbólico para mim. Então dá uma olhadinha ali para já continuar daí embalando um podcast no outro, continuar ouvindo a voz maravilhosa de Luiz Fernando Filho. Bem, então vamos chegando agora ao nosso quadro, o quadro que a gente voltou a fazer, porque antes a gente fazia, depois não fazia, e agora voltamos a fazer desde o último episódio, que é a nossa sessão Ubuntu, ou Ubuntu, como eu costumo falar, que é onde a gente dá dicas culturais referente ao país que a gente está, normalmente é o país, né, que a gente está citando, o tema específico, mas enfim, alguma dica para que você saia deste episódio e consiga mais alguma referência do continente africano, né? Que você enriqueça o seu vocabulário cultural e seu intelecto. Então, vou começar por ordem alfabética com Bruno Negrão. Ele não me escapa. Bruno, qual a tua dica nessa sessão Ubuntu? Leia Marcos Garvey. Azar que ele é jamaicano. Tô brincando. Pois, então minha dica aí para essa sessão, não sei exatamente, ele é professor, filósofo da área das ciências sociais, que é o Achille Mbembe. Ele é um camaronês também. Ele tem um livro, os principais livros, acho dele são, um é Necropolítica, que se chama, e outro é Crítica da Razão Negra, e ele, enfim, traz bastante teorias, bastante questões históricas, para a gente entender bastante questões da antropologia. Mentira, nem sei o que é antropologia, mas ele traz bastante para a gente entender um pouco da questão histórica, desenvolver a consciência negra, né, desenvolvendo assim, entendendo também um pouco da questão do colonialismo, da questão de como isso impacta até hoje, enfim, intelectual assim, que tem sido bem aclamado. E, enfim, não li exatamente os dois livros, mas já li bastante textos, alguns vídeos, e é uma figura bem interessante, bons pontos, assim, para a gente estar sempre estudando e adquirindo bastante mais conhecimento intelectual, principalmente vindo direto do continente africano, né? Ter essa noção africana como referencial do conhecimento. Achille Mbembe, né? Ficando aí repetindo para quem quiser anotar e pesquisar. Bom, beleza. Minha dica vai ser o músico camaronês, né? Morreu esse ano, o Manu Dibango. Então, Manu Dibango, ele é um músico, saxofonista camaronês, nasceu em Douala, e ele é um músico importante, obviamente, mas ele acabou se envolvendo aí, numa polêmica, porque a música mais famosa dele, né, que é Sou Makossa, um afrobeat ali,
foi incorporada, né? Ela foi aproveitada, foi sampleada, né? Em duas músicas aí de músicos de artistas pop enormes no mundo, né? Um foi só o Michael Jackson, né? Em Wanna Be Start Something. Nessa música ele coloca um trecho dessa música, Sou uma Coça, e a Rihanna em Don't Stop the Music também usa aí um trecho dessa canção Sou uma Coça do Manu Dibango. Então a minha dica é Manu Dibango. Vamos ouvir o original, né, e não os samplings feitos aí por Michael Jackson e Rihanna. Please don't stop the music, music. Pronto. Please don't stop the Maravilha. music. I'm son of my pussy. I'm son of my pussy. I'm son of my pussy. Please don't stop the music, music. Olha, Fantástico. cultura, rapaz. Essa performance musical, ela vai para a galeria de performances musicais do PDL, junto com a performance do Rubens no episódio sobre a Copa do Mundo, ele cantando o Waka Waka. Eu acho que isso tem que ficar guardado aí. Não há nada de cortar isso. A gente precisa disso, pelo amor de Deus. Bom, minhas dicas, elas são, primeiro, um filme oficial da Copa do Mundo de 1990. E aí você me pergunta, como achar isso? Faça uma pesquisa rápida no YouTube com as palavras Copa 90, filme oficial. Talvez seja uma hospedagem, digamos, corsária. Assim. Então eu não vou dar o nome do canal para não derrubar ali, entendeu? Eu não estou dizendo que, né? Enfim, mas faça essa pesquisa aí que você vai encontrar lá. O canal ali disponibiliza aí, são 1h40 mostrando ali os jogos e tal, e você vai ter a oportunidade de rever, né, pelo menos um resumo aí dos jogos de Camarões na Copa de 90. Outro é o nosso Mama África FC Continente, o episódio sobre Camarões, que é uma opção cultural muito boa. Inclusive, vou fazer um registro aqui, acho que boa parte sabe que eu sou professor de inglês, e meus alunos eles vão apresentar um tipo de seminário, vamos dizer assim, e um tema, um dos temas do seminário, né, de algum dos grupos, é sobre o continente africano e a diversidade do continente africano, e o Mama África FC Continente está servindo de material de apoio para que eles estudem para apresentar esse trabalho, né? Então, é um material muito bom, muito completo. Então, fica a dica. E, por fim, também a dica do pessoal lá da Central 3 do Xadrez Verbal, né? São sempre referenciados pela gente, enfim, também indicam a gente lá. É o podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, o episódio sobre Camarões também, que tem bastante informação bacana. Então, ficam essas 3 dicas aí para a galera se ambientar do pouco que a gente falou. Eu fico muito feliz que o Marcos tenha citado aí como dica cultural dele o filme oficial da Copa de 90, porque além de ser para mim é uma Copa muito especial, porque foi a primeira a qual eu assisti, né? E até hoje a música, o tema da Copa do Mundo de 90 é uma minha música favorita das Copas do Mundo, embora o Waka Waka tenha obviamente um lugar muito especial no meu coração, mas é Un'estate italiana, da Gianna Nannini, né? É a minha música de Copa favorita até hoje. Eu escuto, enfim, quase toda semana eu escuto essa música. É muito legal nesse ponto aí para mim também. Então, isso aí fica aquela dica, né, para quem está chegando ao final do nosso podcast sobre os 30 anos da geração camaronesa, e a gente espera aí que tenhamos, né, conseguido contextualizar para que você entenda, né, essa geração gloriosa de Camarões e todo o contexto que envolve, né, e que envolveu essa seleção e esse grupo que são considerados, pelo menos no seu país, heróis nacionais. Então, vou agradecendo, começando pelo Bruno e depois já com o resto do pessoal, agradecendo esse episódio. Concluímos esse episódio, um episódio muito importante aqui para casa e também pensando na importância da gente recontar, né, e revisitar o futebol africano para que a gente consiga discutir também o seu futuro. Valeu, galera, e até a próxima. Só tenho a agradecer por essa oportunidade, por estar falando aí sobre, como eu falei, um assunto que eu gosto, um assunto que sempre me encantou bastante.
Então só tenho a agradecer a oportunidade de estar participando, a companhia de vocês e também a companhia do nosso público, nosso fiel público, sempre aqui conosco. Então agradeço e queria pedir um favor a todos, né? O meu lado colorado, agora nesse finalzinho aí, tem que pedir esse favor. Se vocês puderem, sigam o líder. Não podia, desculpa, já estava até deixando passar, e não podia deixar também de agradecer especialmente, né, uma menção especial para o nosso Marcos com o irmão do Marcos com U, que fez essa participação especial aí conosco. Muito obrigado, foi ótimo dividir aí contigo esse podcast, traz vários conhecimentos que agregaram bastante, né, só tenho a agradecer e assim como eu, né, que não conhecia tanto o trabalho da Universidade do Esporte, então já tive a oportunidade também de pesquisar um pouquinho mais. Você também que está nos ouvindo, recomendo que faça o mesmo, porque o Marcos realmente é um grande conhecedor do futebol, apesar de ser botafoguense. Boa, Bruno. Talvez o conhecimento do futebol seja justamente por torcer por um time que tem a enciclopédia, né? Como um de seus maiores ídolos, né? Então acho que isso acaba ajudando um pouco. Bom, mas pessoal, quero agradecer demais aí a oportunidade de dividir com vocês esse podcast, poder tratar, né, o assunto que eu mais gosto dentro do futebol, que é a Copa do Mundo, né? Aí você pode perguntar, mas e o Botafogo? Não, o Botafogo é um prazer torcer pelo Botafogo, mas ao mesmo tempo é uma agonia, né? Então não tem diversão quando a gente fala de Botafogo. Então, eu acho que é mais divertido falar de Copa do Mundo. Botafogo, eu guardo a paixão, o sofrimento, dedico a minha raiva da arbitragem quando tem jogo do Botafogo, enfim. E vocês me proporcionarem essa oportunidade é incrível, estou muito feliz de poder participar com vocês, especialmente, né, por dividir aí esse podcast com o meu irmão, o Marcos, com U. Ele já deve ter contado a história desses nomes por aqui, então não vou me alongar nisso, mas então é um prazer dividir o podcast, a paixão pelo mesmo clube e quase que o mesmo nome também. Então estou muito feliz de ter participado aí com vocês e peço mais uma vez aí, né, quem não acompanha ainda, saber aí o que rola no Campeonato Potiguar, no futebol potiguar, né? Vai começar daqui a pouco a Série D do Campeonato Brasileiro. Nós temos 4 clubes, né, aqui do Rio Grande do Norte que vão disputar essa competição. Então, quem quiser acompanhar a Universidade do Esporte, nós temos programas que vão ao ar às segundas e quintas-feiras no Dial, né? Mas aí por conta da pandemia a gente não está fazendo o programa no rádio, mas está fazendo no nosso canal no YouTube e no nosso Facebook, lá, Universidade do Esporte. Então, segundas e quintas, às 19 horas, discutindo futebol potiguar, campeonato brasileiro, campeonatos internacionais e o que estiver rolando de quente aí no esporte mundial. Muito obrigado ao Ponta de Lança e obrigado também, claro, à audiência. Até a próxima. Bom, galera, é muito bom estar de volta novamente ao Mama África FC. Sempre bom participar aqui. Enfim, continuem aí de olho em tudo que a gente está produzindo. Quero agradecer a participação do meu irmão, Marcos, que é a minha referência quando o assunto é futebol, quando o assunto é jornalismo. Então, é muito bom estar dividindo esse espaço aqui com ele. Mais uma vez, como eu tive a oportunidade de dividir lá na Universidade do Esporte, agora dividindo aqui, para mim é uma grande honra. E agradeço ao Ponta de Lança por isso. Eu já cansei de falar isso para eles. O que esse projeto me proporcionou nesse tempo que eu estou no projeto são coisas assim que não tem preço. Então, essa é uma delas. E agradeço aí ao Bruno, ao Luiz, a todos os membros do PDL que me proporcionaram esse episódio e toda essa experiência, né? Então, é isso. Continuem seguindo, sigam lá a Universidade do Esporte, tá? E, enfim, a gente de repente aguarda aí o Marcos para um próximo episódio. Valeu, galera. Então, é isso. Grande abraço. Tamo junto. Faço das minhas palavras a de vocês. Também agradeço, pessoal, por mais uma edição, né? Tem um pessoal que maratona, tem um pessoal que vai chegando aos poucos, vai descobrindo o nosso projeto. E já faço, né, as boas-vindas, assim como vocês já fizeram.
E é isso, pessoal. Chegamos ao 14º episódio, né, da nossa segunda temporada aqui no Mama África FC. E graças à audiência de vocês, a gente já conseguiu alcançar 5.000 plays, 5.000 ouvintes somente nos agregadores de podcasts nesse ano. E tirando o YouTube, né? Se contar o YouTube é mais de 5.000. Então, nosso muito obrigado, né, do Ponta de Lança pela audiência de vocês, pelas indicações que vocês dão, né, e cada um que indica o nosso projeto para mais pessoas, inclusive o nosso produto que já chegou para fora do Brasil, né, já chegou a Angola, já chegou né, na capital de Angola, em Luanda, já chegou em Moçambique e a tantos outros lugares, graças à audiência e o reconhecimento de vocês. Beleza? Então, siga a gente no Instagram, no Facebook, Twitter também, no Medium. Oi. Que mais cresce no Brasil. Exatamente. Esse lema do Marcos é fantástico. O Twitter que mais cresce no Brasil, já passamos de 4.000 seguidores, né? 4.300 seguidores em 12 de setembro. Então, é isso. Um agradecimento. E não esquecem, Ponta de Lança é paixão por usar. Até mais. Você ouviu Mama África FC, um podcast do Ponta de Lança.